Gente, que maravilha, que bom que você nos esperou. Nós vamos agora trazer uma mensagem de Deus para a sua vida, uma mensagem abençoada e abençoadora que com certeza vai alcançar o teu coração e a sua casa. E o nosso texto base hoje está no livro de Esté. Nós vamos falar essa mensagem através do livro de Esté. E o texto base está em Esté, capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz assim: Então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Esté: Não imagines que, estando na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não fostes elevada rainha para tal tempo como este. Então Esté mandou que eles retornassem a Mardoqueu essa resposta: Vai, reúne todos os judeus que estão presentes em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite ou dia. Da mesma maneira também eu e as minhas criadas jejuaremos, e assim adentrarei a presença do rei, o que está em desacordo com a lei, e se eu perecer, pereço eu. Assim Mardoqueu seguiu o seu caminho e fez segundo tudo o que Ester lhe havia ordenado. Gente, esse texto é muito rico. Ester, ela estava aqui passando por um momento, sabe quando você passa por aquele momento que você está entre a cruz e a espada? Era exatamente esse momento que Esté estava passando. Esté era a rainha da época e ela tinha sido escolhida rainha. Acho que recentemente, creio que não fazia muito tempo que ela estava lá no palácio, mas o tempo não importa aqui. O fato é que Esté tinha sido escolhida e rapidamente a gente percebe que pela sua beleza, Esté era uma mulher muito bonita. Ela tinha uma aparência linda. E a gente percebe que Deus tinha um propósito na beleza de Esté. O fato é que Esté, ela era a rainha dessa época, desse período aqui de Israel, a esposa do rei. E acontece que o rei tinha assinado um decreto que todos os judeus, quem não se curvasse, quem não se ajoelhasse, não é? Eles descobriram que os judeus não se ajoelhavam para outros deuses, então eles disseram, então a gente vai matar todos os judeus, ou seja, todos os judeus, eles estavam para morrer. Todos eles estavam destinados a morrer. E o rei já tinha assinado. O tio de Esté vai para Esté e diz para Esté tudo que estava acontecendo. E aí, o tio de Esté, Mardoqueu, ele alerta Esté, porque ele diz assim: Esté, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa interceder por este povo, pelo seu povo, porque Esté também era judia. E aí, Mardoqueu, ele dá um estalo assim: Esté, você precisa fazer alguma coisa. E ele diz assim, eu vou dizer com as minhas palavras: Esté, quem sabe, Esté, se é por esse motivo que você foi escolhida para ser rainha, sabe? E a primeira coisa que Deus fala no nosso coração é que Deus tem um propósito em tudo, inclusive na beleza. Você não é bonita simplesmente porque Deus escolheu para você ser bonita. Não, tem um propósito em tudo que Deus faz. Então Esté, ela foi não somente pela sua beleza, mas também a escolha do rei foi a escolha de Deus. Na verdade, Deus fez o rei achar graça
em Esté. E o tio dela estava dizendo: Esté, será que por esse motivo, não será por esse motivo que você está aí? Esté, não é por acaso, é isso que o tio dela estava dizendo, que você hoje é rainha. Não é por acaso, Esté. Deus tem um propósito e Deus quer te usar aí. Sabe, Deus fala no nosso coração. Deus tem um propósito no lugar onde você está. Deus tem um propósito na sua vida, na família em que você está. Às vezes você diz: não sei por que eu vim parar nessa família. Deus tem um propósito onde você estiver. Deus tem um propósito para você nessa família. Deus tem um propósito para você nesse trabalho. Deus tem um propósito para você onde você está agora. Deus tem um propósito para você onde você for. Deus tem um propósito para você dentro da sua própria casa. Deus tem um propósito na sua vida e esse propósito ele precisa ser cumprido. E sabe quem é que vai abrir o coração para dizer sim ao propósito de Deus? Você. Foi exatamente o que aconteceu com Esté. Quando Mardoqueu alertou Esté, que era o tio dela, para dizer: Esté, é por isso que você está aí. Vamos, Esté, você precisa cumprir o propósito. Eu estou falando com as minhas palavras. Então, Esté disse: eu vou. Esté aceitou o propósito. Acho lindo porque Esté, ela não se calou em meio à dificuldade que tinha para cumprir o seu propósito. Eu quero te dizer uma coisa. No seu propósito, você vai encontrar, para você cumprir esse propósito de Deus na sua vida, pode ser, ou melhor dizendo, você vai encontrar algumas dificuldades, alguns impedimentos. Não tem como você cumprir o seu propósito sem ter dificuldade. Você vai encontrar dificuldades. Mas o que é a dificuldade? Para que a dificuldade? A dificuldade é para que você rompa ela com a sua fé. Você precisa romper a dificuldade com a sua fé. Deus espera que você creia que Ele está com você. E que se Ele está com você, é claro que você vai romper, seja qual for a dificuldade, e você vai cumprir o propósito pelo qual o Senhor te chamou. Você não nasceu por acaso. Você não está aqui nessa terra por acaso. Deus está falando ao teu coração. Essa dificuldade que está acontecendo para você cumprir o seu propósito, você precisa usar a fé. Esté não se cala, enfrenta o seu propósito e como ela cumpre o seu propósito? Ela vai orar e ela vai jejuar. Observe aqui no texto que Esté, ela faz a sua oração e o seu jejum por 3 dias e ela convoca todos os seus que trabalham com ela. Todas as servas e os servos, eles foram convocados por Esté para interceder. E ela falou: ninguém por 3 dias vai comer. Não se come nada por 3 dias. Nós vamos guerrear. E para guerrear, nós temos uma ferramenta poderosa que o Senhor nos deu de graça: oração e jejum. Quem sabe não está na hora de você começar a orar por isso, a jejuar por isso, porque Deus, Ele quer e Ele vai fazer com que você chegue na realização do seu propósito. E ao final dele você vai ver a grande vitória que Deus te dará. Esté, ela não vai cumprir o seu propósito de mãos vazias. Ela vai cumprir o seu propósito com todas as ferramentas que Deus deu a ela. Ela vai com oração e com jejum. Nós precisamos nos revestir dessa armadura. A oração e o jejum rompe todas as barreiras. Observe que Esté diz aqui:
É fora da lei eu procurar o rei nesse período. Porque naquela época, se a rainha fosse ter com o rei, ela tinha que ser convidada. E se ela não fosse convidada e ela fosse se apresentar ao rei, o rei poderia mandar matá-la. Então, Esté vai se arriscando, mas ela se arrisca com fé. Ela se arrisca com Deus, ela se arrisca na oração, crendo que Deus ia fazer um milagre. E eu acho muito lindo porque Esté, ela diz, se eu perecer, eu pereci. Ou seja, eu vou enfrentar esse desafio. Deus está comigo, eu creio que Deus está comigo, eu vou orar, eu vou jejuar, mas eu não vou me calar. Deus não quer que você se cale. Deus está dizendo, você não pode se calar. Você não pode ficar isenta, sabe, de guerrear nesta causa, porque o Senhor tem um propósito com você nesta causa. Você vai fazer como Esté fez, você vai orar, você vai jejuar, você vai enfrentar, você não vai se calar. E eu tenho uma palavra de Deus para te dizer hoje, e Deus estará com você. O rei vai te receber e ele vai te dizer a mesma coisa que o rei falou para Esté. Esté, o que você quer? Se você me pedir, Esté, todo o reino eu te darei. O que é que você quer? Se você pedir, Esté, uma parte do reino eu te darei. Na verdade, o que era que o rei estava dizendo para Esté? Esté, o que é que você quer? Pode pedir, porque eu vou te dar. E Esté foi e cumpriu o seu propósito. E grande foi a vitória. Todos sabem que o rei precisou mudar aquele decreto. Meu Deus, que grande vitória. E o povo foi alcançado por causa da intercessão dessa mulher. Porque Deus, quando coloca você em um lugar, é porque Deus quer te usar. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, onde você está, e você precisa cumprir esse propósito. E eu sei que você vai cumprir. Eu quero orar pela sua vida e pedir a Deus que Deus te dê força e que Deus te dê visão de águia para você cumprir o seu propósito. Amém? Vamos orar comigo? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Pai, e eu quero te pedir por esta pessoa que está me ouvindo. Senhor, que o Senhor venha fortalecer ela, que o Senhor esteja abrindo agora, Pai, o seu campo de visão, para que ela possa ver que tem um exército do Senhor ao lado dela para guerrear em favor da vida dela, para que esse propósito que o Senhor tem na vida dela seja cumprido. Senhor, fortalece, ajuda, guerreia, e eu já quero te agradecer em nome de Jesus por esta grande vitória, porque o propósito será cumprido em nome de Jesus para a tua glória. E você diz amém, amém e amém. Um beijo no seu coração e até o próximo domingo, se Deus quiser.